Subseção 2. Do Cadastro Único de Clientes do Notariado, CCN. Artigo 166. O CNB/CF criará e manterá o Cadastro Único de Clientes do Notariado, CCN, que reunirá as informações previstas no artigo 145 deste Código, além de outros dados que entender necessários, de todas as pessoas cadastradas e qualificadas pelos notários, sejam ou não partes em ato notarial. Parágrafo 1º. Os dados para a formação e atualização da Base Nacional do CCN serão fornecidos pelos próprios notários de forma sincronizada ou com periodicidade, no máximo quinzenal, e conterão, inciso 1, com dados relativos aos atos notariais protocolares praticados. Inciso 2, com dados relacionados aos integrantes do seu cadastro de firmas abertas, contendo, no mínimo, todos os elementos do artigo 145, parágrafo 1º deste Código, inclusive imagens das documentações, dos cartões de autógrafo e dos saldos biométricos. Parágrafo 2º. Nos atos notariais que praticar, o notário deverá qualificar a parte comparecente nos exatos termos do CCN ou, havendo insuficiência ou divergência nos dados, segundo o verificado nos documentos que lhe forem apresentados, encarregando-se de providenciar a atualização da base nacional. Parágrafo 3º. Para a criação, manutenção ou validação dos dados do CCN e, visando a correta individualização de que trata o artigo 149 deste Código, os notários e o CNB/CF poderão, mediante convênio, se servir também dos dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, SINESP, InfoSeg, dos dados das Secretarias Estaduais e do Distrito Federal de Segurança Pública, de outras bases de dados confiáveis e de bases biométricas públicas, inclusive as constituídas nos termos da Lei 13.444, de 11 de maio de 2017, além de criar e manter base de dados biométricos próprios. Parágrafo 4º. O acesso aos bancos de dados referidos nos parágrafos anteriores restringir-se-á à conferência dos documentos de identificação apresentados. Parágrafo 5º. O CCN disponibilizará eletronicamente listagem de fraude efetivas e tentativas de fraudes de identificação que tenham sido comunicadas pelos notários. Subseção 3. Do Cadastro Único de Beneficiários Finais. Artigo 167. O CNB/CF criará e manterá o Cadastro Único de Beneficiários Finais, CBF, que conterá o índice único das pessoas naturais que, em última instância, de forma direta ou indireta, possuam controle ou influência significativa nas atividades que pratiquem ou possam praticar atos ou negócios jurídicos em que intervenham os notários. Parágrafo 1º. Aplicam-se ao conceito de beneficiários finais, para os fins deste capítulo, os critérios definidos por ato normativo da Secretaria da Receita Federal do Brasil, CRFB, relativo ao CNPJ. Parágrafo 2º. Os dados para a formação e atualização do CBF podem ser obtidos a partir de: inciso 1. Outros cadastros da mesma natureza. Inciso 2. Informações prestadas por outras instituições. Inciso 3. Declaração das próprias partes. Inciso 4. Exame da documentação apresentada. E inciso 5. Outras fontes confiáveis. Parágrafo 3º. Para os fins de identificação do beneficiário final da operação, o notário deverá consultar a base de dados do Cadastro Único de Beneficiários Finais, CBF, complementando as informações com outras que puder extrair dos documentos disponíveis. Parágrafo 4º. Quando não for possível identificar o beneficiário final, os notários devem dispensar especial atenção à operação e colher dos interessados a declaração sobre quem o é. Artigo 168. O CNB/CF poderá firmar convênio com a RFB, as juntas comerciais dos estados, o Departamento de Registro Empresarial e Integração, DREI, a Comissão de Valores Mobiliários, CVM, instituições representativas dos registradores civis de pessoas jurídicas e quaisquer outros órgãos, organismos internacionais ou instituições que detenham dados sobre atos constitutivos, modificativos, extintivos ou que informem participações societárias em pessoas jurídicas, com o objetivo de manter atualizado o cadastro de que trata esta subseção.
Subseção 4, do Registro de Operações e do Índice Único de Atos Notariais. Artigo 169. Além do definido em regulamentos especiais, os notários devem manter o registro eletrônico de todos os atos notariais protocolares que lavrarem, independentemente da sua natureza ou objeto, e remeter seus dados essenciais ao CNB/CF por meio eletrônico, de forma sincronizada ou com periodicidade no máximo quinzenal. São dados essenciais. Inciso 1, a identificação do cliente. Inciso 2, a descrição pormenorizada da operação realizada. Inciso 3, o valor da operação realizada. Inciso 4, o valor de avaliação para fins de incidência tributária. Inciso 5, a data da operação. Inciso 6, a forma de pagamento. Inciso 7, o meio de pagamento. E inciso 8, outros dados nos termos de regulamentos especiais e das instruções complementares. Parágrafo 2º. As informações de que trata o inciso 3, 6 e 7 serão as declaradas pelas partes outorgantes e outorgadas, sem prejuízo de o notário fornecer outras de que tenha tido conhecimento a partir dos documentos disponíveis. Artigo 170. O CNB/CF criará e manterá um índice único de atos notariais que será composto, inciso 1, pela importação dos dados integrantes da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, CENSEC, e por meio de permanente sincronização dos dados que a ela forem sendo remetidos pelos notários. Inciso 2, pela importação dos dados integrantes das centrais estaduais ou regionais de atos notariais e por meio de permanente sincronização dos dados que a elas forem sendo remetidos pelos notários. Inciso 3, pelos dados remetidos pelos notários na forma deste capítulo. E inciso 4, por outros dados relevantes. Parágrafo único. Os notários ficam obrigados a remeter ao CNB/CF as informações que compõem o índice único simultaneamente à prática do ato, ou em periodicidade não superior a 15 dias, nos termos das instruções complementares. Subseção 5. Das comunicações dos tabeliães de notas à UIF. Artigo 171. O tabelião de notas ou seu oficial de cumprimento comunicará à UIF, na forma do artigo 151, inciso 2, qualquer operação que envolva pagamento ou recebimento em espécie ou por título ao portador de valor igual ou superior a R$100 mil ou ao equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar a compra ou venda de bens móveis ou imóveis. Artigo 172. O tabelião de notas ou seu oficial de cumprimento deve analisar com especial atenção, para fins de eventual comunicação à UIF, na forma do artigo 151, inciso 1, operações, proposta de operação ou situações relacionadas a quaisquer das hipóteses listadas no artigo 162, quando envolverem escritura pública. Seção 12. Da guarda e conservação de registros e documentos. Artigo 173. Notários e registradores conservarão os cadastros e os registros de que trata este capítulo, bem como a documentação correlata, pelo prazo mínimo de 5 anos, contados da prática do ato, sem prejuízo de deveres de conservação por tempo superior decorrentes de legislação diversa. Parágrafo único. A conservação de que trata o caput poderá ser realizada em meio eletrônico, respeitadas o correspondente regramento de regência. Seção 13. Das disposições finais. Artigo 174. As Corregedorias Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal deverão enviar os dados estatísticos das fiscalizações realizadas nos cartórios extrajudiciais quanto ao cumprimento dos deveres estabelecidos neste capítulo, bem como de correlatas sanções com base nele aplicadas, na forma do provimento 108, de 3 de julho de 2020. Artigo 175. A utilização de informações existentes em bancos de dados de entidades públicas ou privadas não substitui nem supre as exigências previstas nos artigos 145, 147, 166 e 167 deste Código, admitindo-se seu uso para complementar ou confirmar dados e informações a serem obtidos também por outras fontes.
Artigo 176. As comunicações de boa-fé feitas na forma prevista no artigo 11 da Lei 9.613, de 3 de março de 1998, não acarretarão responsabilidade civil, administrativa ou penal. Artigo 177. O notário ou registrador, inclusive na condição de interventor ou interino, que deixar de cumprir os deveres previstos neste capítulo, sujeita-se às sanções previstas no artigo 12 da Lei 9.613, de 1998. Parágrafo 1º. As sanções serão aplicadas pela Corregedoria Nacional de Justiça ou pelas Corregedorias Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, cabendo recurso para o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, CRSFN, na forma do Decreto 9.889, de 27 de julho de 2019. Parágrafo 2º, revogado. Artigo 178. Notários e registradores devem atender às requisições formuladas pela UIF e pelo CNJ na forma e nas condições por eles estabelecidas, cabendo-lhes preservar, nos termos da lei, o sigilo das informações prestadas. Artigo 179. Notários e registradores não recusarão a prática de ato a seu cargo, tão somente por motivo de falta de informação ou de documento cuja obtenção seja determinada exclusivamente em razão do disposto neste capítulo. Artigo 180. Para fins de cumprimento dos deveres previstos neste capítulo, as entidades representativas de notários e registradores poderão, por intermédio de convênio e ou acordo de cooperação, ter acesso aos bancos de dados estatais de identificação da RFB e do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, bem como de outras bases confiáveis, limitando-se a consulta aos dados necessários à confirmação da autenticidade de documentos de identificação apresentados. Artigo 181. Os valores especificados neste capítulo como parâmetros para comunicação à UIF poderão ser atualizados periodicamente pela Corregedoria Nacional de Justiça. Título 3. Da interação com órgãos e entes públicos. Capítulo 1. Do envio de dados pelo Registro Civil das Pessoas Naturais. Seção 1. Do envio de dados registrais de pessoas em estado de vulnerabilidade econômica. Artigo 182. Os cartórios de registro civil de pessoas naturais, diretamente ou por intermédio da Central de Informações de Registro Civil de Pessoas Naturais, CRC, enviarão aos Institutos de Identificação dos Estados e do Distrito Federal gratuitamente os dados registrais das pessoas em estado de vulnerabilidade socioeconômica, para fins exclusivos de emissão de registro geral de identidade. Parágrafo único. Os cartórios de registro civil ou a Central de Informações de Registro Civil de Pessoas Naturais, CRC, deverão enviar eletronicamente os dados registrais das pessoas em estado de vulnerabilidade socioeconômica em até 48 horas, a contar do recebimento da solicitação, institutos de identificação dos Estados e do Distrito Federal. Artigo 183. Considera-se em estado de vulnerabilidade socioeconômica. Inciso 1. População em situação de rua, definida no Decreto nº 7.053, de 2009. Inciso 2. Povos e comunidades tradicionais hipossuficientes, definidos no Decreto 6.040, de 2007. Inciso 3. Pessoa beneficiada por programas sociais do governo federal. Inciso 4. Pessoa com deficiência ou idosa incapaz de promover sua manutenção, cuja renda familiar per capita seja igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. E, inciso 5, migrantes, imigrantes e refugiados sem qualquer identidade civil nacional. Parágrafo 1º. A comprovação de quaisquer das hipóteses previstas neste artigo será efetuada pelos órgãos públicos, inclusive de assistência social dos estados e dos municípios, no momento em que formularem a solicitação dos institutos de identificação. Parágrafo 2º. Incorrerá em crime o agente público que, falsamente, atestar a existência de estado de vulnerabilidade socioeconômica inexistente. Seção 1. Do envio de dados ao Tribunal Superior Eleitoral. Artigo 184.
Os cartórios de registro civil das pessoas naturais, ao realizarem a comunicação a que se refere o artigo 56, parágrafo 3º da Lei 6.015 de 1973, com a redação dada pela Lei 14.382 de 2022, ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, deverão, inciso 1, prestar as informações suficientes para individualizar a pessoa requerente. Nome anterior, nome atualizado, nome dos pais, data de nascimento, documento de identidade CPF, em documento cuja autenticidade possa ser verificada. Inciso 2. Informar a pessoa interessada que a retificação do seu prenome no cadastro eleitoral deverá ser por ela requerida à Justiça Eleitoral, mediante operação de revisão, o que é indispensável para possibilitar que as certidões eleitorais e o caderno de votação contemplem o nome atual. Parágrafo único. A comunicação a que se refere o inciso 1 deverá ser encaminhada ao Tribunal de Justiça Eleitoral, TSE, preferencialmente por malote digital, nos termos deste Código de Normas. Capítulo 2. Do envio de dados pelos cartórios de notas e de registro de imóveis. Seção 1. Da comunicação de mudança de titularidade às prefeituras. Artigo 184-A. Os cartórios de notas e de registro de imóveis informarão às prefeituras, até o último dia útil do mês subsequente à prática dos atos, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das fazendas municipais. Parágrafo 1º. As hipóteses de comunicação serão as mesmas objeto das declarações de operações imobiliárias encaminhadas para a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Parágrafo 2º. Para efeitos deste artigo, as informações deverão ser remetidas por meio eletrônico e mediante recibo de entrega. Inciso 1. Pelos cartórios de notas, a plataforma mantida pelo Colégio Notarial do Brasil, CNB/CF, e, inciso 2, pelos cartórios de registro de imóveis, a plataforma mantida pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, ONR. Parágrafo 3º. É obrigatória a indicação do fato ou ato jurídico que ensejou a aquisição ou a transmissão de direito real de propriedade, compra e venda, doação, uso capião, etc. Parágrafo 4º. O CNB/CF e o ONR disponibilizarão acesso aos municípios para a obtenção das informações, mediante convênio padronizado, para fins de os destinatários das informações atenderem ao disposto nas regras de proteção de dados e de sigilo fiscal. Parágrafo 5º. O acesso pode ocorrer mediante plataforma que permita aos municípios obterem em um mesmo ambiente eletrônico as informações. Parágrafo 6º. Caberão ao CNB/CF e ao ONR a elaboração de manual técnico em que serão estabelecidos o formato dos dados e o padrão dos programas de interface eletrônica, Application Programming Interface, API, a serem utilizados no intercâmbio de dados estruturados entre as serventias extrajudiciais e as municipalidades. Parágrafo 7º. Preservada sua integralidade para as demais finalidades regulamentares, os dados serão anonimizados pelo CNB/CF e pelo ONR, quando de seu recebimento, antes de qualquer tratamento estatístico. Parágrafo 8º. O convênio com o município para acesso das informações poderá dispor sobre a possibilidade de emissão de guias de imposto de transmissão de bens imóveis intervivos, ITBI, pelos oficiais. Parágrafo 9º. Os emolumentos devidos pelo fornecimento de informações serão tratados de acordo com o disposto na legislação de cada um dos estados e do Distrito Federal.